Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos ajudou, nos sustém, aquele que nos fortalece e nos capacita. Aquele que em Isaías, no capítulo 53, ali se indagava: quem creu em nossa pregação? E se não há quem pregue, aonde se confirmou no Evangelho de João, quando se diz aquele que nos ensina que até as pedras clamarão contra vós. Aquele que diz: quem é se não for Jesus Cristo que revelou o braço do Senhor, o braço forte, a sua mão poderosa, aquele que tudo se cumpriu nos mínimos detalhes. Quando contemplamos o universo, aquilo tudo que ele formou, tudo é um próprio testemunho, assim como essas pedras, assim como as árvores. Aqui elas testemunharam tudo o que houve até o momento, desde anos atrás, seja os homicídios, seja os sacrifícios de tolo que aqui foram feitos, onde a palavra diz: se o Senhor ama o sacrifício com a devida obediência, onde muito melhor que a submissão, muito melhor do que a gordura dos carneiros, a submissão do coração, quanto mais os sacrifícios com má intenções, tudo, todo o universo testemunha contra o próprio homem que segue na maledicência. E a palavra diz que o Senhor, ele nunca está só. O Pai, sendo a cabeça, o maior, que as datas são exclusividades dele, que se fez único, Deus único e verdadeiro em Cristo Jesus, e o seu exército celestial, sempre quando ele dizia assim, quando estavam construindo a Torre de Babel, ele disse: desçamos, sempre no plural. Tanto o Deus Altíssimo como a sabedoria gerada no seu seio, como o seu exército celestial, participando, tudo segundo aquele que o Pai lhe outorgou, o julgamento, aonde nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão, todos os que são feitos filhos por adoção, aqueles que morrem na cruz, nega a si mesmo e carrega a sua cruz, todo aquele que segue imitando o único mestre o Rabi, o Messias, o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18, suscitarei no meio de vós alguém como vós, juramento eterno por si mesmo que não se arrependeria. Jacó profetizou: o leão da tribo de Judá, os 12 apóstolos venceram as 12 tribos de Israel terrena, um sacerdócio da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, o maior trouxe pão e vinho, superior ao sacerdócio de Moisés, porque o construtor é mais digno que a própria casa. Aleluia. Aquele que tudo opera e executa a semelhança de Isaac, porque Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, quando disse: ficai aqui aos moços, enquanto eu e o menino volte. E ali o anjo disse: não façais isso, Deus sabe da sua obediência, e lhe proveu o carneiro. Aleluia. Ele é o elo da perfeição, ele é aquele que tudo se cumpre no seu devido tempo, não há ninguém que possa impedir o seu efetuar,
e o seu querer e o executar. Um dia como 1000 anos como um dia, o soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, lhe colocaram uma coroa de espinhos, do qual não foi possível de sufocar, desvanecer, sendo a própria verdade, e todo aquele que está segundo ele também não permite desvanecer. Permanece dia após dia, segundo sendo a nossa primícia de toda a criação e ressurreição unigênito do Pai, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. A ele seja toda a honra e toda a glória. O seu nome é glorificado tanto no céu como na terra. Os anjos sobem e descem sobre ele. Os anjos fazem festa, alegria no alto dos céus por um pecador que se arrepende do que 99 justos. Eu não vim buscar justos, vim buscar pecadores com o coração contrito e arrependido. Porque aqueles também que são pecadores e se julgam justos, não há salvação para estes. Assim nos diz o Senhor, e assim permaneceis firmes e retende sempre a verdade em vós, o nosso tesouro, onde está o nosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.